Graça e paz, meus irmãos, um bom dia. Que Deus abençoe a todos, amém? Hoje daremos continuidade na exposição e leitura do livro de Isaías, hoje no capítulo 51, 52, 53 e capítulo 54. No Isaías capítulo 51, amados irmãos, vimos promessas que reconfortavam o povo. O apelo do capítulo 50 é reforçado com um poema triplo, possivelmente três poemas distintos com um tema semelhante, cada sessão com um chamado aos exilados para que ouçam e prestem atenção. Nos versos 9 é uma resposta de clamor a Deus, e os versos 12 a 16 são uma promessa divina de ajuda e livramento. O capítulo 51, irmãos, é um encorajamento para que se tenha fé no futuro feliz que é prometido. Abraão é a rocha da qual eles foram cortados, e ele é o pai da fé, até mesmo antes do nascimento de Isaque. Ele teve a coragem e a visão de acreditar que a sua semente seriam multiplicadas. No capítulo 51, vimos que o texto destaca como será rápido o cumprimento das promessas de livramentos feitas por Deus. A semelhança com o capítulo 42 é muito interessante e lembra aos exilados que o propósito de Deus em salvá-los é abençoar o mundo. Continuando no capítulo 51, entre os versos 9 e 10, pode ter sido extraído pelo profeta da adoração deles. A linguagem altamente poética lembra a linguagem dos mitos antigos acerca da criação do mundo, como os cananeus a imaginavam. E depois criou um mundo ordenado sobre a terra seca que então emergiu. Mas no uso israelita, Raabe às vezes era um termo pejorativo para designar o Egito, e é o que possivelmente é sugerido aqui. O êxito está mais uma vez na mente do profeta, que no versos 11 é retomado e introduz as palavras de consolo e promessa que seguem. Dos versos 12 a 16, retomam alguns temas anteriores deste capítulo. A transição do homem e o poder de Deus são mais uma vez contrastados. As promessas práticas são apoiadas pelas palavras que se destacam: o cuidado e a proteção de Deus e também os privilégios que não foram interrompidos por meio do seu povo ou pelo seu povo. O apelo dos exilados a Deus por ajuda é respondido com um apelo duplo que eles hajam. O nome Jerusalém é usado tanto para os exilados quanto para a cidade futura. Ambos recebem a promessa de um futuro bem diferente das angústias passadas, que são resumidas no verso 19, como um duplo desastre da destruição da cidade e do templo, e a morte de muitos cidadãos em condições de cercos e também de guerras. A presente situação, então, logo deve ser revertida. A resposta exigida dos exilados é basicamente uma mudança de atitude. Devem estar completamente prontos para responder ao chamado de Deus à ação, deixando para trás o seu medo e também o seu desespero. Isaías capítulo 52, o texto contém a afirmação: o Senhor resgatou Jerusalém, tanto a cidade quanto os filhos da cidade, que há muitos perdidos para o exílio, e então e estão para ser restaurados. O chamado para louvar antes do evento é totalmente apropriado. Neste contexto alegre, o profeta lança o seu último olhar para a Babilônia, que ele nem ousa chamar pelo nome. A meditação em prosa dos versos 3 a 6 reflete sobre a história passada e ressalta que nenhum opressor de Israel, passado ou presente,
teve algum direito sobre o povo de Deus. Esse é o sentido da expressão repetida por nada. Assim como o Egito e a Síria foram forçados a cessar a sua opressão, agora o povo de Deus pode olhar adiante para o livramento das mãos da Babilônia. Essa mensagem, irmãos, que está embutida nos versos 7 a 12, que descreve a alegria da Jerusalém restaurada em forma de saudação proferida pelas sentinelas aos seus mensageiros enviados à cidade, o retorno dos exilados é retratado como uma procissão solene e sagrada. É como se o próprio Deus retornasse com eles como seu rei. Dos versos capítulo 52, versos 11 e 12, apresentou uma linha geral no ensino do profeta, a saber, a saída iminente da Babilônia. Assim, no capítulo 52, versos 13, introduz de forma dramática a passagem que é o seu outro grande tema, o do ministério do servo do Senhor. A passagem no capítulo 52 é muitas vezes chamada de o quarto cântico do servo. Ele retoma e conclui as mensagens dos trechos anteriores, como vimos no capítulo 42, 49 e também no capítulo 50. Quem fala nesse capítulo é o próprio Deus, com base na expressão pelo seu conhecimento, anunciando a glória futura do servo, enquanto o profeta é provavelmente quem fala em nome do seu povo. É importante, irmãos, para nós cristãos, ler essa passagem sem pensar imediatamente no seu cumprimento em Cristo, muitos séculos mais tarde. O servo que nos foi apresentado falou de suas experiências. Aí nós temos as referências no capítulos 49, de 1 a 6, capítulo 50, dos versos 4 a 9. Agora recebe a promessa da mais alta majestade final. À medida que os seus sofrimentos dão lugar à glória, os reis de muitas nações, que antes ficaram pasmados diante dos seus sofrimentos, se mostram confusos na sua exaltação. E aí nós temos algumas observações. Primeiro, agirá com sabedoria. O verbo hebraico pode significar também vai prosperar. E aqui o sentido de sucesso é claramente predominante. Segundo, os parênteses nos versos 14 parecem incompleto no hebraico. Uma solução possível e adotada com frequência é transferir a afirmação para depois de Isaías, capítulo 53, versos 2. Terceiro, aspergir, nos versos 15, é o sentido usual do verbo hebraico, que é verdade, mas cabe melhor no contexto ficaram admirados. Isaías capítulo 53, esses versículos refletem sobre a humilhação do servo, retratada em termos de enfermidade. A reação natural a esses sofrimentos é desviar o olhar e afastar-se de quem sofre. Mas, mais do que isso, era comum no mundo do Antigo Testamento rejeitar e desprezar pessoas em sofrimento profundo, pois este era visto como um sinal certo do desagrado de Deus, como vimos, Jó, no livro de Jó, sendo testificado. Mas uma explanação muito diferente é apropriada para a humilhação do servo. É tão diferente que as pessoas estão incrédulas diante da notícia. Elas são forçadas a rever a sua forma de pensar, não somente em virtude do que ouvem, mas em virtude do braço do Senhor e a revelação do poder de Deus ao transformar a desonra do servo em glória e também poder. Dos versos 4 a 9 do capítulo 53, os pecados deles trouxeram profunda aflição sobre ele. Porém, eles, os culpados, não colheram retribuição, mas bênção. O retrato de enfermidade muda no verso 7. O servo é retratado agora como um homem sendo julgado pela sua vida.
inocente, mas mesmo assim condenado e executado. Essa mudança tem a intenção não tanto de predizer a natureza exata dos sofrimentos de Cristo, mas de destacar o caráter do servo. Ele, na verdade, não é como um homem doente, resignado e paciente, sofrendo estoicamente, mas alguém que propositadamente escolhe não se defender de falsas acusações, da condenação e também da execução. Somente ao aceitar pacientemente o sofrimento, ele poderia levar bênção aos outros. Capítulo 53, versos 10. As atitudes inconstantes dos seres humanos são agora contrastadas com a atitude, os atos e os propósitos invariáveis de Deus. Foi a vontade do Senhor que o servo sofresse, como uma oferta pela culpa. Foi a sua vontade que o servo prosseguisse até o triunfo como um rei conquistador. Assim, além do túmulo, ele prolongará os seus dias, de acordo com os propósitos de Deus, e com isso haverá intercessão pelos transgressores. Os pecados de muitos serão carregados e muitos, para a glória de Deus, serão justificados. Qual era a relevância de toda essa passagem para os exilados? Em primeiro lugar, ela trouxe esperança e segurança. A nação, que logo seria restaurada no tempo devido, teria o seu rei. Ele seria suficientemente poderoso para silenciar as nações e, mesmo assim, suficientemente justo para satisfazer as rígidas exigências de Deus. Acima de tudo, irmãos, ele levaria cura e justiça à nação que tinham tão evidentemente necessitado disso nos séculos passados. E em segundo lugar, a passagem os chamou para o caminho da responsabilidade. Finalmente, irmãos, não devemos omitir o fato de que a promessa do advento do servo Messias para servir e governar o seu povo reforçou o chamado para deixar a Babilônia. E finalizando o capítulo 52, o que Deus queria era ver o seu povo de volta na sua própria terra, reunido, reconstruindo e buscando trilhar os caminhos da sua justiça. Isaías, irmãos, 54, dos versos 1 a 10, a atenção se volta da glória futura do servo para a presente desolação dos judeus, personificada como uma mulher estéril e abandonada. Mais uma vez, temos uma profecia que claramente responde às lamentações expressas pelos exilados. A mensagem não era somente de esperança e consolo, mas, ainda mais do que isso, é um chamado ao louvor. As promessas feitas são duplas. Primeiramente, a nação dizimada vai se recuperar completamente dos desastres do século VI a.C., recuperando todo o seu território perdido e experimentando um repovoamento rápido. E, em segundo lugar, o desastre que havia sido o exílio babilônico nunca mais ocorreria. Nos versos de 11 a 17, a glória e a segurança futuras de Jerusalém são o tema. A cidade será inviolável, pois estará debaixo da proteção de Deus que controla toda a história. Protegida dos ataques dos inimigos, ela pode ser ornamentada com joias preciosas e deslumbrantes. Uma cidade que ultrapassa em resplendor até mesmo a Babilônia no seu auge. E finalizando o capítulo 54. No entanto, irmãos, o aspecto espiritual não é menos importante do que o material. Essa herança pertence aos servos do Senhor, os que foram ensinados por Ele e estabelecidos, novamente em retidão. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de hoje. E que Deus os abençoe e até amanhã, meus irmãos. Forte abraço.